Graça e paz, igreja. Se é para o Senhor Jesus, você pode aplaudir mais forte. Aleluias. Por mim, o culto poderia se encerrar agora. Mas o nosso Deus, Ele surpreende todas as nossas expectativas. E eu sei que Ele vai fazer muito mais. Nós vamos até esquecer do almoço hoje. Eu já vi aqui nessa igreja nós emendamos o culto das 5 e das 7. Quem sabe hoje nós emendamos os das 9 até vamos direto na presença do Senhor. Só depende de nós. Se você desejar isso, querido, Deus tem interesse. Deus tem interesse em fazer algo que Ele nunca fez na minha e na sua vida aqui nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no versículo 9. Aleluia. Lá no finalzinho, né? Do Novo Testamento. Capítulo 2, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz assim: abandonando toda malícia e todo engano, e hipocrisias, e invejas, e toda a maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provaste que o Senhor é benévolo, chegando-vos para Ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Amém? Feche os teus olhos, assim como você está. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela tua excelente, bendita palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos encontre aqui nesta manhã e que possamos entender, Senhor, esta mensagem vinda direto do céu para as nossas vidas. Senhor, que de fato possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Que uma vez mais, Senhor, sejamos confrontados, que o nosso caráter, Senhor, seja atingido aqui nesta manhã. Que a nossa alma, Senhor, receba, que o nosso espírito seja vivificado. Senhor, que nós possamos, Senhor, compreender, Senhor, absorver e praticar a Tua palavra em nós, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou contar uma história muito conhecida. Vocês já conhecem essa história.
Vocês já ouviram muito falar dessa história. E vocês vão dizer para vocês mesmos, a partir de agora, essa história eu já conheço. Sei bem como é que é, sei bem como que funciona. E eu quero falar um pouco com vocês, e aqui eu já quero deixar deveres, quando vocês puderem. Leiam o livro de Jonas durante a semana, que Deus vai falar com você ainda mais. E é sobre Jonas que eu quero falar para vocês nesta manhã. Jonas, ele é um personagem bíblico que viveu aqui nessa terra e que ele nos ensina a redenção. Não somente para nós, mas também para aqueles a quem nós somos enviados. Todos nós temos uma missão. Fomos enviados para alguém, assim como alguém foi enviado para nós. É um livro tão pequeno, apenas 4 capítulos, e ele nos revela verdades muito profundas, que já aconteceram há tantos anos atrás. Foi escrito e que serviu de exemplo, de lição, de direção para muitas pessoas. E eu quero aqui destacar algumas coisas que a história de Jonas nos mostra. Primeiro, ele nos mostra que o amor de Deus por todas as pessoas, até pelas mais difíceis e complicadas, ou pelos nossos maiores inimigos, é o mesmo amor que nos alcançou. É o mesmo, não muda nada. Ele nos amou, ele nos chamou, nos alcançou. Esse mesmo amor, ele está disponível para as piores pessoas, inclusive aquelas que nos fizeram tanto mal, os nossos inimigos. O livro de Jonas também nos mostra que a nossa grande dificuldade de irmos até os que mais precisam do seu amor, essa dificuldade é nossa, não é de Deus. Às vezes nós pensamos, por que Deus não salva fulano de tal? Deus já fez o trabalho dele. Essa missão agora é nossa, de ir levar a palavra do Senhor, de ir levar a salvação. E isso é uma dificuldade tremenda da nossa parte, não da de Deus. E terceiro, o nosso chamado para alcançar cidades cheias de pecados e problemas. Talvez você possa pensar, meu Deus, por que eu estou aqui nessa cidade? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu estou aqui? Estratégia do próprio Deus. A história de Jonas, ela é incrível para esse tempo que nós estamos vivendo agora de mobilização. Nosso movimento de evangelismo, de avivamento, isso tudo está acontecendo simultaneamente em várias partes do mundo, inclusive naquelas que não se podem mais pregar o evangelho. Diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes igrejas, diferentes missões, mas tudo com o mesmo propósito: espalhar o amor de Jesus e viver o nosso chamado plenamente. É isso que nós estamos vivendo hoje. E se porventura você ainda não entendeu isso, até o final da mensagem, ou até o final desse dia, você vai entender e você vai compreender o porquê que você ainda não observou o que está acontecendo. Eu conheço essa história, você conhece essa história, eu tenho certeza disso. A história de Jonas é uma das mais conhecidas e contadas da Bíblia Sagrada. As crianças na escolinha, no seu culto infantil, elas ouvem a história de Jonas. Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Ela cativa a nossa mente
ela faz com que a nossa imaginação trabalhe com maestria e revela verdades profundas de Deus em diferentes épocas, em diferentes culturas, em diferentes lugares, em diferentes situações. Quem conhece essa história? Meu irmão, quem não conhece essa história? Não, vocês estão com problema. Jesus. Quem conhece essa história? Levante a mão bem alto. Quem não conhece essa história agora? Muito bem. Jonas, um homem, um profeta, um crente, ele recebe uma missão da parte de Deus. O próprio Deus fala com Jonas e diz: olha, tu precisas sair daqui agora com urgência, e tu vais levar uma mensagem para uma cidade a qual eu tenho um propósito de salvar essa cidade. Jonas, ele se acha o tal e ele diz: eu é que não vou para lá, eu sou o filho amado do meu Deus, esse povo não merece isso. Em vez dele ir para a Síria, ele corre para a Espanha. Para quem conhece um pouquinho aí de geografia, já dá para ter noção, né, da situação, bem parecida com os dias atuais. Eu não sou doido, eu não sou maluco, isso não pode, Deus não vai fazer isso comigo. E por causa da desobediência, ele entra num barco e vai para o caminho contrário que Deus diz. Uma grande tempestade alcança eles em alto mar. Ele é jogado ao mar e Deus prepara um grande peixe para pegar Jonas. Olha só que contraste. O homem não obedeceu a Deus e o peixe obedeceu. Ele é engolido, ele fica dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. Lá ele se arrepende, é vomitado, próximo à cidade onde que Deus tinha determinado que ele pregasse. Ele foi lá e pregou, ele ganhou a cidade para Jesus. Resumindo essa história, sabe, o que fez essa história muito conhecida, além da riqueza de elementos, de detalhes e resoluções que ela tem, é que ela fala muito sobre os conflitos, sobre as lutas pessoais, sobre as nossas teimosias, sobre as nossas atitudes. Jonas é muito gente. Jonas é muito eu. Jonas é muito você. Ele é muito comum. É muito difícil às vezes nós nos comparar com um super-herói, porque o super-herói às vezes faz coisas impossíveis. Mas Jonas é facinho nós nos colocar no lugar dele, porque ele é teimoso. Ele é ruim, ele não entende. Ele se faz de entendido só. Qual foi o grande milagre que ele fez? Qual a grande profecia que ele falou? Resposta: Jonas, ele não fez nenhum grande milagre. Na verdade, ele se tornou um grande milagre por obedecer a Deus depois, né? Jonas, começa assim a palavra de Jonas, começa assim o livro de Jonas, começa assim a história de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deixa eu já dizer algo aqui, não está programado, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo, como uma ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Sabe qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? É que nós queremos ouvir mensagens que só vêm ao nosso favor.
As igrejas hoje estão se enchendo quando se fala de palavras só que são do nosso favor, não contra, não confrontando. Querido, a palavra que vem a nosso favor, ela não vai mudar nada, nós vamos continuar do mesmo jeito que somos. A palavra que vem contra é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa mudança de vida. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa, nós estávamos lembrando de algo, de uma palavra, e nós estávamos falando sobre pregação, né? E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui, por curiosidade, eu fui no dicionário, abri alguns dicionários para saber qual o significado de pregação, de sermão. Eu fiquei apavorado. Porque para mim, pregação, um sermão, é uma palavra de crescimento, uma palavra de confronto, uma palavra que traz mudança, uma palavra que nos leva para uma vida melhor, muda o nosso caráter, nos cura, nos limpa, nos lava. Essa é a minha concepção de uma pregação, de uma palavra vindo do céu. Mas o dicionário não diz isso. O dicionário diz que pregação é uma conversa demorada, é algo enfadonho, é ato de repreender. O dicionário está dizendo que pregação é uma censura, é uma repreensão, admoestação. Sabe até o que eu achei no dicionário que diz que é uma pregação? Pregação é um lenga-lenga, eu nem sei o que é isso. É um discurso moralizador, longo e enfadonho. Por isso, querido, que o nosso GPS, a nossa direção, a palavra que nós devemos ouvir, meditar dia e noite é a palavra de Deus, é a palavra sagrada de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela diz totalmente diferente. A palavra é o pão vivo que desceu, é o nosso alimento espiritual. Isso é a mensagem, isso é a pregação, esse é o sermão. E aí nós estávamos falando que o próprio Deus, falando, pregando, ele vai ao anjo de Tiatira e ele escreve, ele diz assim, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Olha o que Deus diz à igreja: eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que igreja! Que igreja linda, que igreja maravilhosa, que igreja bênção. Aí ele continua: porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti. Por que toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa? Ela diz que é profetisa, ela diz que é pastor, ela diz que é enviada de Deus, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E Deus continua dizendo: olha, eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação. O que nós acabamos de assistir aqui hoje, a encenação que nós vimos aqui hoje. A não ser que eles se arrependam de seus atos. E Deus continua dizendo: eu vou matar os seus filhos com a morte,
e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. E continua. Isso aqui é só uma introdução para você prestar bastante atenção nessa mensagem. Aí continua a história de Jonas. Mas Jonas, ele foge da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O ano desse acontecimento era aproximadamente 780, 760 a.C. O livro foi escrito pelo próprio profeta Jonas, que quando ele foi jovem, ele profetizou em um período de uma potência militar e de uma grande prosperidade econômica em Israel. E assim aconteceu. Ele é enviado para a Síria, a perigosa superpotência do norte. Ela estava temporariamente nessa época enfraquecida. Mas algumas décadas depois, Deus enviou esse patriota, esse homem, Jonas, para salvar a capital da Síria, Nínive, da destruição. Queridos, para Israel isso era uma missão que representaria um risco à segurança nacional. Isso seria uma ideia absurda para os israelitas ter compaixão dos assírios. Isso era impensável, era inadmissível isso. A Síria, ela praticava a guerra por meio do terrorismo e da devastação ambiental. Era um reino definitivamente maligno. Como Deus pode amar gente assim? Como Deus pretendia salvar um povo dessa natureza? Para que vocês tenham noção disso, na entrada da cidade existia um monumento. Geralmente quando nós vamos viajar, e quando chegamos numa cidade, existe lá, um portal, Sejam bem-vindos à cidade tal. Atrás desse portal, volte sempre, Nessa cidade que Jonas recebe a missão, o bem-vindo que tinha lá, o monumento que tinha na entrada da cidade, era um monte de crânio, de caveira, um monte de ossos, dando a mensagem: não vem para cá nos incomodar, porque nós te jogamos aí junto com isso aí, Tu não vem para cá falar de coisas diferentes da nossa cultura, porque olha aí, o que aconteceu com que já vieram para cá nos incomodar. É esse aí o resultado final. Aqueles que entravam na cidade sem autorização, pessoas inimigas, pessoas que iriam trazer uma palavra de confronto, uma palavra contra. Está ali, o resultado. O que nós vemos em Jonas é que ele é um de nós. Ele é relutante, ele é teimoso. Ele tem coragem de fazer exatamente o contrário do que Deus lhe pede. Deus manda ele ir para uma cidade, ele vai para outra totalmente oposta. Isso ele tem coragem. Coragem de desobediência, coragem de desobedecer. Vai me dizer que você não conhece essa história? Você conhece? Não se cutuquem aí, tá? Fique quietinho aí, que a mensagem é individual. Fica na sua, presta atenção e escuta. Você conhece alguém que sempre insiste em fazer as coisas do seu próprio jeito? Você já viu, você conhece alguém que vai na direção contrária à que Deus mandou?
Você conhece alguém que sempre se mete em apuros e precisa de um milagre para sair da confusão em que se enfiou? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que, mesmo depois que Deus o salvou das consequências dos erros e é usado por Ele, continua relutante e teimoso contra Deus? Eu conheço essa história. Para mim ela é muito familiar. Parece até eu. Eu conheço a história de Jonas da minha própria vida. Em minha própria relutância, na minha própria rebeldia. Eu conheço a minha história. Eu luto diariamente contra esta rebeldia, em meu coração, no meu pensamento. Minha esposa sabe disso. Meus filhos sabem disso. Minha família sabe disso. Quem está perto de mim sabe disso. Jonas, ele não é um herói muito elevado e distante, com quem não possamos nos identificar. Ele não faz nada de extraordinário. Nada. Em vez de ser tratado como herói, alguém a ser admirado, descobrimos em Jonas um companheiro da nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso nível. Aqui está alguém a qual eu posso de fato me comparar, porque eu sou igual a ele. Ele é igual a eu. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, porque depois ele acertou, ele foi pregar em Nínive. Mesmo assim, Jonas ainda erra ao ficar furioso com Deus. Bem, gente, nem tudo é tão ruim assim. Porque se ele parece de fato conosco, vai ser fácil hoje nós aprender a história dele e nós vamos poder tirar algumas lições para a nossa vida. Amém? Você deseja isso? Então vamos lá. Como Jonas, tá? Como Jonas. Todos nós fomos chamados por Deus para uma missão. Todos. Mesmo sendo assim, mesmo pecador, Deus me ama. Mesmo assim, temos uma missão. Deus nos confia uma missão. A palavra do Senhor veio a Jonas e disse assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Essa é a mensagem que Deus está dizendo para mim e para você. É para pregar contra, irmão, é para pregar contra. Não é para compactuar, é contra, está errado. É pela Bíblia, não está certo. Não, isso é maligno, isso é procedência do maligno. Não, isso não provém de Deus. Isso é luz, isso é treva. Não, isso parte de Deus, isso é de Satanás. É para pregar, é para esclarecer, é para trazer a luz. Assim como foi com Jonas, existe um chamado de Deus para a nossa vida. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos: vão, ide e pregue o evangelho a toda criatura. É para ir, é para falar, irmão, é para dizer, é para entregar a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. Me diz uma coisa, seja sincero comigo. Às vezes a Bíblia tem algumas palavras que precisamos de de uma aula, precisamos de uma orientação, precisamos de uma revelação até mesmo. Mas me diga,
O que nós não entendemos desta palavra que está em Marcos 16 e 15? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É difícil entender esse texto? Você não entendeu isso? É complicado de entender. Você já viu alguém discutindo sobre isso na internet, nas redes sociais? Vamos lá, querido, vamos estudar sobre o tema ide pregar o evangelho a toda criatura. O que você acha disso? Eu acho isso, eu acho. Nunca eu vi uma discussão sobre a respeito dessa ordenança, dessa missão que Deus deu para mim e para você. Não é um texto polêmico, não é complicado, mas as coisas mais fáceis de se entender, às vezes são as mais difíceis de nós colocarmos em prática. Imaginem você, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus fala com você, Deus dá uma determinação para você. Vai lá e fala contra aquela cidade. Fala contra aquela pessoa. Diz que é pecado. Leva a minha mensagem. Confronta ela. É difícil de entender isso? Aí é o que acontece com Jonas. É uma mensagem clara, é uma mensagem objetiva. Como, pastor, que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Tantas vezes já falamos isso. Na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos. É dessa forma que nós vamos fazer isso. Sabe, queridos, nós sabemos a verdade, nós sabemos a direção e nós sabemos a nossa missão, mas todos os dias, por algum motivo, nós embarcamos para uma direção errada. Todos os dias Deus coloca uma pessoa do nosso lado que está caminhando para o inferno, que está condenada à morte, mas nós saímos fora, nós vamos para o outro lado. Eu ouvi agora aqui quando eu cheguei, alguém contou isso para mim, alguém contou que aconteceu, de uma missão que foi feita aqui pela nossa igreja, se não me falha a memória, em 2 Riachos, e eles encontraram uma pessoa que nunca viram essa pessoa, e essa pessoa, só pelo fato de ver alguém chegar para ela, ela começou a chorar. Só pelo fato de alguém abraçar essa pessoa, de estar lá junto com ela, ela começou a chorar, não precisou falar nada. E eu tenho dito isso, querido, o tempo que nós estamos vivendo hoje, não adianta você sair com um carro de som, com um microfone, com uma caixa, falando alto, gritando. Não é isso. Hoje nós pregamos mais de boca fechada, com a nossa vida. A nossa luz precisa brilhar. Não adianta falar, querido, até porque tem muita gente falando muito, falando do que não vive, falando daquilo que não está no coração, é só balela, é só aqui, ó, da boca para fora. Há poucos dias eu preguei lá em Manchester uma mensagem, teve gente que se apavorou quando eu disse isso, mas foi verdade, é verdade. Eu disse no meio da mensagem assim, me mostra na Bíblia uma passagem que Deus chegou para alguém e disse assim, ó, eu te amo. Me mostra. É a frase que os crentes mais usam na rua. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus nunca disse isso para ninguém, queridos. Jesus, ele deu a vida. Quando ele encontrava com um morto, ele ressuscitava. Quando encontrava um paralítico, ele curava, um cego. Ele fazia, ele demonstrava o amor. E nós queremos só falar e demonstrar e viver nada.
Nós não somos discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus é que segue os passos de Jesus, faz o que Jesus fazia. Falar Jesus te ama, não coloca um prato na mesa dessa pessoa. Falar Jesus te ama, não vai curar a alma dessa pessoa, não vai curar o físico dessa pessoa. Agora eu tenho certeza que se você der um abraço, se você chegar perto dessa pessoa, eu posso te ajudar. Vem comigo, vem comigo. Eu sei quem vai resolver os teus problemas, as circunstâncias da tua vida vai mudar como mudou a minha. Todos nós somos chamados para servir a Deus. Amém? Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É para fazer. Fé sem obra é morta, tem que ser feito. Tem que ter ação. Por que nós não servimos? Por que nós fugimos? Jonas tinha um motivo, e eu já disse aqui o motivo para vocês. Nínive era a capital do grande império da Síria, nação inimiga mortal do povo de Israel. Essa era a desculpa de Jonas. Vou lá nada, eu vou e não volto. Aonde que está escrito na Bíblia que nós vamos voltar, irmão? É só para ir. Voltar não é, a volta não é garantida. É só para frente. Quem bota a mão no arado não pode mais olhar para trás. É ir. O mandamento, a missão é ir. Voltar não é com a gente. Voltar para trás, não somos caranguejos. Vamos só para frente. Amém? E por que nós fugimos? Lá era um centro de crime, de impiedade. Qual é o seu motivo para você não evangelizar, não servir, não viver o seu chamado? Eu vou dizer alguns aqui. Será que é medo? Timidez? Sentimento de incapacidade? Falta de fé? Hostilidade das pessoas, indiferença, gosto pessoal? Qual é a sua desculpa? Você precisa resolver isso hoje, porque a partir de hoje não vai existir mais desculpas. Se você pensar o que Jonas teve que enfrentar, não vale a pena viver o que Jonas viveu, a experiência que Jonas viveu. E eu vou dizer por quê. Não há paz longe da vontade de Deus. Não há paz longe da vontade de Deus. Querido, pode fugir, pode mudar de país, pode ir para a África, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para o Canadá, sabe? Pode ir para aonde você quiser ir, para a Europa. Você precisa enfrentar essa situação, precisa enfrentar esse medo, porque não há paz longe da vontade de Deus, não existe isso. Jonas 1:4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas, ele foi o mais longe que pôde do lugar que Deus o enviou. Ele disse, eu quero é distância disso, mas nem perto eu quero chegar. Jonas pega um navio para Tarsis.
Deus o enviou para Nínive, mas ele tentou ir o mais longe que podia na direção oposta. A viagem de Jonas para Tarsis não deu certo, e a sua para longe do seu chamado não vai dar também. Não vai. Aí você pode dizer assim: pastor, mas já não está dando certo agora. É porque você ainda não está no centro da vontade. Quando vocês entrar no centro da vontade, tudo irá muito bem. O lugar em que você está hoje é na direção da vontade de Deus? Não complique essa resposta. Seja sincero para você mesmo. Tem paz aí? Só cuidado, irmão. Porque quem sabe outro dia eu prego aqui também. Existe a paz do diabo. Existe a paz do diabo. E tem muita gente enganada achando que está vivendo a paz de Deus e não é, a paz do diabo. Onde está tudo bem. Ah, que serviço maravilhoso. Que salário bom. Ah, que vida maravilhosa. Minha família, está tudo certo. Meu emprego. Essa é a paz do diabo, que te coloca numa zona de conforto. É aquela paz que tu diz assim, ó: eu nasci assim, vou morrer assim. Tá tudo bem. Tudo às mil maravilhas. Se queres ter paz, prepara-te para a guerra. Você sabe do seu chamado, como nós já discorremos aqui nessa mensagem: evangelizar, servir, ganhar a sua família para Jesus, a sua cidade, a sua rua. O que você tem feito na direção do que Deus pede para você? O que você está fazendo? Pastor, eu estou indo na igreja toda quarta-feira, domingo eu vou na igreja, pastor. Eu estou junto, tá junto? Quantas almas tu ganhou para Jesus esse ano? Tá junto nada, irmão. Pastor, eu estou cantando no ministério de louvor, eu estou tocando, eu sou líder agora, eu sou líder. Quantas almas tu ganhou para Jesus? Jesus não te chamou para isso, apesar disso ser uma estratégia para ganhar almas para o reino de Deus, mas Ele não te chamou para isso. Ele não te chamou para vir para a igreja, Ele te chamou para você ir pregar. Pastor, mas eu estou orando, eu faço consagração, o senhor não está me vendo aqui não? Estou. Mas a pergunta é a seguinte: quantas almas você ganhou para Jesus? Lá no céu, querido, quando nós chegarmos diante de Deus, eu posso até imaginar, né? Deixa eu brincar um pouquinho com os meus pensamentos. Vai ter gente que vai chegar no céu: Jesus, está aqui o meu currículo, aqui ó. Olha só, rato de igreja, vivi na igreja, fui apresentar na igreja, casei na igreja, vivi na igreja, orei, dei dízimo, oferta, fiz tudo, pastor. Tudo. Meus filhos na igreja. Já é um bom sinal, né? Filho na igreja. Criei. Eduquei os meus filhos. A única coisa que Deus vai perguntar: quantas almas tu ganhou para Jesus? É só isso, irmão. É só isso. Eu te dei uma missão. Eu mandei você ir. E aí, qual foi o resultado? Sabe, não ter paz longe da vontade de Deus não é uma maldição que Deus lança sobre nós. Não é. É muito parecido quando um peixe tenta viver fora d'água. Não dá certo. Simplesmente isso, não dá certo. Não dá certo. Jonas
ele dormiu, olha isso, e eu peguei uma palavra aqui do português, professores de português aí, entorpecido. Ele dormiu, a Bíblia diz isso, que ele dormiu entorpecido. Ele dormiu meio que bêbado, ele dormiu desmaiado, ele desmaiou dentro da embarcação, pelo pecado da sua desobediência. Será que você tem ficado desse jeito, adormecido? Eu, como pastor, o culto que eu mais gosto da igreja, como pastor, eu digo isso, o culto que eu amo ministrar é o culto de ceia do Senhor. É o melhor culto que tem, para mim, né? Na minha opinião. Mas quando vamos ler a mensagem, tem uma mensagem ali, irmãos, que essa mensagem me incomoda, chega a doer o coração, aperta assim por dentro. Que naquela mensagem diz que daqueles que estão ali, muitos estão doentes e estão dormindo. E é para a igreja. Ou você está dormindo, ou você está sensível à vontade de Deus. Jonas 1:5 diz: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Não sabia de nada o que estava acontecendo, sabe? Deus falando, Deus trabalhando, uma tempestade acontecendo lá fora, gente desesperada. E Jonas dormindo profundamente. O pecado é assim. O pecado entorpecente. Ele começa devagar. E ele vai tomando conta do nosso coração. E começa o nosso coração a se endurecer. E se torna como pedra. Hoje, num culto de ceia, por exemplo, tem pessoas que comem do pão, bebem do vinho e não desce uma lágrima. Pessoas que estão dormindo, estão insensível àquilo que Jesus um dia fez por nós, sem merecermos, sem nos conhecer. Ele deu a vida por todos nós, e nós não temos essa sensibilidade. Quando morre pai, quando morre mãe, quando morre um amigo, um familiar, nós choramos. Mas para Jesus às vezes é difícil soltar uma lágrima. O que pagou as nossas dívidas, o que perdoou os nossos pecados, o que nos garantiu a vida eterna com Jesus. Tem muitos crentes vivendo como se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. Me diz qual outra religião, me diz qual outro líder religioso, qual pessoa hoje tem essa satisfação de dizer: olha, o meu Deus, Ele viveu aqui, Ele morreu, Ele entregou a sua vida por mim, Ele foi esbofeteado, bateram nele, humilharam ele, uma coroa de espinho na sua cabeça, foi crucificado como um malfeitor, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esse é o evangelho que nós vivemos e que nós precisamos pregar isso. Aí tem gente vivendo igual os discípulos no caminho de Emaús. Ele morreu.
não está mais entre nós. A gente achava que ele ia fazer alguma coisa, não fez, deixou a gente aqui. Tem crente vivendo assim. Aí Jesus chega junto lá. Do que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? Ele morreu. Olha a situação que nós ficamos. Pedro volta para pescar, volta tudo como era antes. Meu Deus do céu, eu não acredito. Irmão, eu não quero voltar ao que eu era antes, mas nem pagando. Eu não quero voltar para o meu passado, mas de jeito nenhum. Eu quero ir para frente, eu quero ir para os propósitos de Deus, porque Deus tem preparado. Eu estou indo para Nova Canaã. Eu não quero mais saber do Egito. Sangue de Jesus, voltar a ser pescador. Olha a loucura do homem. Veja como isso é trágico. A história de Jonas começa como ele sendo um profeta, ouvindo a voz de Deus. Não demora muito, ele é encontrado dormindo em pecado, em desobediência. O pecado, ele acumula prejuízos, danos e tragédias. Não só Jonas foi prejudicado, prejudicou uma empresa. O dono do navio teve prejuízo por causa da desobediência. Toda vez que um homem desobedece a Deus, ou uma mulher desobedece a Deus, a família paga por isso, a igreja paga por isso, a comunidade paga por isso, a cidade paga por isso. Será que hoje a situação que nós estamos vivendo no nosso país não é fruto da nossa desobediência? Quando Jonas chega no ventre dessa baleia não, desse grande peixe, né? Dizem que é baleia, não é baleia coisa nenhuma, irmão, é um grande peixe. Quando Jonas chega no ventre desse grande peixe, ele faz uma oração, que essa deve ser a nossa oração diária. Para quem não tem tempo de orar, né? Hoje nós tiramos um bom tempo de oração na igreja, tá? No culto das 5 nós vamos também tirar outro tempo de oração, das 7 outro tempo de oração também. Aqui nós vamos ter tempo de oração. De repente na sua casa não tem mais tempo, no trabalho, né? Quando você está andando, né? Já dizendo para você que isso é desobediência, porque a Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo. Então vamos lá, o que Jonas disse é uma lição para nós. A esperança. Ele respondeu assim, em oração ao Senhor: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Ah, Jonas, tu é tão igual eu. Eu sou hebreu. Quando a coisa aperta, Senhor, eu sou o Jairo, está esquecendo? O adorador, eu sou o pastor, eu sou crente em Jesus. Vamos lá, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aí os homens chegaram para ele: o que foi que você fez? Ele respondeu: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. O Senhor fez
com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Parecia que tudo estava perdido. Os marinheiros achavam: nós vamos jogar ele ao mar, ele vai morrer, e nós vamos ser culpados disso. Mas Jonas ainda estava vivo, e por isso ainda tinha esperança para ele. Jonas, ele relembrou quem ele era. Eu sou adorador do Senhor. Não era para mim estar aqui. Eu desobedeci. Ele reconheceu o seu erro e que ele era culpado por toda a desgraça que pesava sobre todos. Ele mesmo disse: pegue-me e me joguem no mar, que essa tempestade vai passar. Você sabia que por causa da sua desobediência muitas pessoas são prejudicadas? Vocês já viram, eu vi isso quando eu estava lá na Inglaterra, aqui uma reportagem aqui no Brasil, que alguém fez uma vistoria meio que de surpresa em alguns hospitais aqui no Brasil, e foi pego alguns médicos dormindo, enquanto a emergência do hospital estava lotada. Vocês viram isso? Quem viu isso? O que vocês sentiram quando vocês viram isso? Pessoas que deveriam estar trabalhando, cuidando da saúde das pessoas que estavam ali sofrendo, com dor, horas, às vezes na fila ali para ter um atendimento, e as pessoas dormindo. Qual foi o seu sentimento? Vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Tem um monte de gente lá fora gritando, esperando um atendimento, uma palavra, uma oração, uma mensagem minha e de você. E nós estamos dormindo enquanto nós deveríamos estar trabalhando. Jonas, ele foi preservado dentro de um peixe. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Talvez você tenha sido engolido, mas ainda é um cuidado de Deus para que você se arrependa. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu disse: Senhor, será que tem gente hoje ainda dentro do peixe? Dentro do ventre? O Senhor disse: claro que tem. Aqueles que não desenvolvem ministérios, está dentro do peixe. Aqueles que a vida está do mesmo jeito, está dentro do peixe. Sabe, aqueles que estão vivendo uma vida assim que nem para frente nem para trás, estão dentro do peixe. Ele é crente, ele é profeta, é pastor, é obreiro, mas não vai. Claro que não vai, está preso, está dentro do peixe. Foi Deus que fez o peixe engolir Jonas e o preservar por 3 dias e 3 noites. Isso são detalhes da bondade de Deus. São detalhes da bondade de Deus. É a misericórdia de Deus para conduzir Jonas, conduzir você ao arrependimento. Enquanto você não se arrepender, porque esse é o Evangelho, você não vai sair. Romanos 2:4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
Eclesiastes 9:4 diz: quem está entre os vivos, ainda há esperança. Jonas 2:1, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus o ouviu. Querido, talvez você não se sinta ainda pronto, capacitado, suficiente, mas saiba que Deus não está esperando as suas habilidades, Ele está esperando o seu sim, a sua obediência, o seu caminho de volta para os propósitos de Deus. É Deus quem nos capacita e nós precisamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Nós somos comprados por um alto preço. Nós somos como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor pode subir.